Nessa semana ainda não. Na outra semana a gente vai começar a falar sobre batismo. Tá bom? Glória a Deus. O Marcelo chegando aqui com as novidades dele. Sempre uma novidade. Estenda a sua mão aí mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Marcelo. Senhor, queremos, Senhor, abençoar a vida dele aqui. Que ele seja um canal, Senhor, do alto. Que ele esteja sensível, atento, Senhor, a tudo que o Senhor quer falar conosco hoje, Pai. Fala através dele com toda a autoridade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Nós estamos aí numa série, né, falando há algum tempo sobre poder. Poder é uma coisa que a gente gosta, certo ou não? A gente gosta de ter poder. E eu gosto de assistir série policial. E aí, principalmente aquelas que levam a julgamentos. E aí quando eu vejo lá a juíza batendo o martelo assim, falando silêncio, todo mundo fica em silêncio. Eu acho isso muito legal. Quando o promotor, o advogado de defesa tá ali, ela, pra cá. E aí começa lá a dar como tem que ser, e eles têm que obedecer o que ela fala. Se o público tá ali e não faz silêncio, ela diz silêncio, ou eu vou esvaziar o plenário. E o pessoal tem que ficar quieto. Então aquela pessoa tem um poder, ela tem autoridade. E aí eu fiquei pensando nisso. Minha esposa até diz assim, amor, você não podia ser juiz. E aí eu fiquei pensando numa outra experiência que eu vi acontecer esses dias. Eu e minha esposa estávamos lá na praia. E aí a gente chegou lá, estendeu a nossa rede lá, a nossa cabana lá. E aí chegou um casal de amigos nossos, eu não vou falar o nome, para não ficar chato. Mas chegou um casal de amigos nossos. E as suas 2 filhas adolescentes. Eu não vou falar o nome. Aí, eu e a minha esposa lá sentados. A esposa, né? O casal chegou, a esposa ficou do lado direito da cabana. E o marido do lado esquerdo. Eu olhando de frente para a água. Aí a esposa chegou com a cadeira, ficou ali. O marido logo começou ali a aprontar, fazer o buraco para colocar o guarda-sol. Aí a esposa olhou para ele e falou assim, você vai colocar o guarda-sol aí? Ela com a cadeira do outro lado. Aí ele disse, eu pensei em colocar aqui, o que você acha? Aí ela respondeu assim, você que sabe, meu marido. E olhou para a cadeira dela. Aí prontamente ele tirou o guarda-sol, tudo que tinha fazendo ali, foi para o outro lado e colocou o guarda-sol aonde ela queria. Naquele momento eu fiquei pensando, existe um poder no silêncio. Ela não disse que era para ser ali, mas só pelo olhar foi identificado que era para ser ali. Depois, se você quiser saber quem é, você pergunta para o Theo. O Theo vai saber quem é. Vocês gostam, né, irmão? Vocês gostam da brincadeira, né? Mas vamos lá. Abra aí no texto de Atos 2, capítulo 42. Atos 2, versículo 42 até 44. Abra aí e deixa aberto. Eu quero ler um texto. Atos 2, 42, 44. E eu vou ler um texto. Diz assim: e já não perseveravam tanto na doutrina dos apóstolos. Existe alguma comunhão. Partir do pão algumas vezes acontece, e as orações são individualizadas e buscam seus próprios interesses. Já não há tanto temor em cada alma. Os sinais e prodígios já não acontecem com frequência. Cada um crê naquilo que quer e não tem nada em comum. É cada um por si e Deus por todos. Daqui a pouco eu vou ler o texto bíblico. Mas será que esse texto que eu li agora tem alguma coisa a ver com a gente? Tem alguma coisa a ver
com a igreja de hoje? Será que esse texto tem alguma coisa a ver, alguma relação com o nosso estilo de vida? Fica aí um pensamento. A título de introdução, antes de ler o texto de Atos, eu quero te contextualizar um pouco sobre o que está acontecendo aqui. O livro de Atos começa falando sobre a ascensão de Jesus. Jesus foi crucificado, foi aos céus, ele aparece aos discípulos, ele fica ali aparecendo aos discípulos por um período de 40 dias, dando provas indiscutíveis de que ele havia ressuscitado, que ele estava vivo. E durante esse tempo, Jesus dá uma ordem aos discípulos: não saiam de Jerusalém, fiquem na cidade até que sejam revestidos, até que venha do alto o Espírito Santo, pois João batizou com água, e vocês em poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Enquanto eles esperavam a descida do Espírito Santo, Pedro levanta uma questão: nós éramos 12, agora somos 11, precisamos escolher alguém para o lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Ali acontece uma indicação de 2 homens, José, Barsabás e Matias. Eles oram, lançam sorte, a sorte cai sobre Matias e ele agora faz parte dos 12 discípulos. E aí nós vamos para o capítulo 2, que pode ser dividido em 3 partes. O capítulo 2 do livro de Atos pode ser dividido em 3 partes. A primeira, a descida do Espírito Santo. Todos ficam cheios do Espírito Santo, falavam em línguas diferentes, porém cada pessoa que estava ali de nação diferente entendia na sua própria língua materna aquilo que estava sendo falado. Alguns começam a perguntar: o que está acontecendo aqui? O que é isso? Outros começam a zombar e dizer: olha, mas tão cedo, esses caras aí já estão tudo bêbado. E aí na segunda parte do capítulo 2 do livro de Atos, acontece o discurso de Pedro. Pedro se levanta juntamente com os 11 discípulos e faz uma mensagem, uma pregação ou um discurso que começa ali a partir do versículo 14. E naquele dia aceitaram a mensagem e foram batizados aproximadamente 3.000 pessoas. Depois disso nós temos a terceira parte do capítulo 2, que é o texto base para a mensagem de hoje, que diz assim, agora sim o texto, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, unidos, e tinham tudo em comum. Então nessa manhã eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: o poder dos fundamentos. O poder dos fundamentos. O salmista Davi diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Davi extrai uma analogia do reino físico com uma preocupação com o mundo espiritual que ele tinha. Se o fracasso físico de um edifício faz com que todo ele se perca, o fracasso do povo de Deus em manter o fundamento da verdade indica em um desastre à saúde e ao bem-estar espiritual. Há pouco mais de 40 anos houve um terremoto na cidade de Los Angeles. Se eu não estiver errado, até hoje o pior daquela cidade. E ali tinha uma igreja. E olhando por cima, a igreja estava
bem, inabalável. Mas posteriormente foi feito uma inspeção e que verificou que a fundação, os fundamentos daquele edifício se moveram a tal ponto de não ser mais seguro estar ali. Eles tiveram que demolir todo o edifício e construir novamente. Para uma pessoa desatenta ou uma pessoa que não é profissional da área, estava tudo bem. Mas para um profissional da área, para a inspeção, verificou que aquilo não poderia ser mais usado, mas teria que ser demolido e reconstruído com um fundamento seguro. Então eu quero extrair desses 3 versículos alguns fundamentos que nós precisamos, devemos ter na nossa vida, para que possamos ter uma vida espiritual saudável. Porque a nossa vida espiritual necessita de fundamentos, base, alicerce, ela precisa estar firme. Por quê? Jesus diz por quê. Mas quem ouve estas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói sua casa sobre areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Nós precisamos ter fundamentos na nossa vida cristã. E quais são esses fundamentos? O primeiro que eu quero extrair aqui desse texto de Atos é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que os ensinamentos que eles receberam de Jesus. E para tornar esse entendimento mais fácil, eu vou usar o próprio livro de Atos. Ler alguns versículos, não vai ser todo, do discurso de Pedro. Pedro diz assim: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Essa é a doutrina dos apóstolos. Paulo também diz assim, em Coríntios 15, 3 e 4, eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está nas Escrituras. Aquela igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Jesus, pregando sobre Jesus, sobre seu nascimento, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, falando sobre arrependimento, abandono do pecado, amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a doutrina dos apóstolos. Não tem uma coisa assim, uau, que revelação. É isso. É o que Jesus passou para eles, eles estavam ensinando. Acredito que a maioria aqui está familiarizado
com o nome John Stott. John Stott foi um pastor britânico da igreja anglicana no século XX, um dos maiores líderes da igreja cristã no mundo, autor de muitos livros. Um deles, um livreto fininho, e o título é Crer é também pensar. Esse foi o primeiro livro que eu li quando entrei na faculdade de teologia em São Paulo. Também escreveu A Cruz de Cristo, entre tantos outros. Mas além de ser teólogo, pastor, John Stott também era um observador da humanidade. E ele identificou 3 grandes carências do homem moderno. Uma delas, carência de significado. No que crer? O homem moderno fica se perguntando, no que crer? Nós nunca fomos tão expostos a tantos credos, a tantas ideologias, a tantas religiões, a tantas versões da verdade. Pessoas procurando uma verdade absoluta, outros dizendo que não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua maneira de ver e decidir o que é certo e o que é errado. E dessa forma a igreja vai se desviando, a humanidade vai se desviando e se esquecendo de Jesus. Agora, se nós, como igreja, não tivermos os fundamentos corretos, como nós seremos resposta para esse mundo que pergunta no que crê? E eu pergunto para você hoje, no que você crê? Você sabe no que você crê? O nosso chamado, o chamado da igreja é ser resposta para o mundo. Como? Perseverando na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Jesus, perseverando na palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Segundo fundamento que eu quero extrair aqui desse texto: e perseveravam na comunhão, koinonia. Koinonia literalmente significa compartilhar, convívio. Essa palavra traz uma conotação de sócios em uma empreitada. Nós temos uma empreitada e nessa empreitada nós somos sócios. E Deus valoriza a comunhão. Salmo 133 começa dizendo assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão, vivam juntos. Provérbios 18:1 diz: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita os bons conselhos. Pastor Danilo Figueira, lá de Ribeirão Preto, diz que essa atitude de isolamento é uma atitude interesseira, egoísta e burra. Interesseira porque a pessoa só está buscando os seus interesses, só o que ela quer. Egoísta porque ela só está pensando em si mesma. E burra porque vai contra a verdadeira sabedoria. Não é bom que o homem esteja só. Comunhão. Comunhão é a segunda carência da humanidade detectada por John Stott. O mundo pergunta: comunhão, com quem eu vou viver? Viver com quem? Nós nunca estivemos tão conectados, tantas redes sociais, as distâncias nunca foram tão curtas, mas nunca estivemos também tão separados das pessoas.
Pais que não conseguem falar com seus filhos estando na mesma casa. Nunca estivemos tão perto das pessoas, mas também nunca estivemos tão longe. Como entender isso? As pessoas não querem relacionamentos. Quando são procuradas, acham que estão sendo perseguidas. Quando alguém chega perto de você, se aproxima com problemas, você não quer pessoas ao seu lado com problemas. Nós não queremos, nós rejeitamos. Ah, mas a pessoa é difícil. E Deus te chamou para quê? Para que Deus chamou a igreja? Quando as pessoas chegam diante de você, se aproximam de você com problemas, qual é a sua atitude? Qual a nossa atitude? Qual é a atitude da igreja? E nós somos a igreja. Quando os problemas, que são pessoas, vão se achegando. Você pode escolher a igreja que você vai. Mas não tem como você escolher os membros da igreja. Não tem. Jesus era um para-raio de problemas. O vinho acabou. Jesus faz alguma coisa. O filho da viúva morreu. Jesus. Estamos no mar. A tempestade vai nos consumir. Jesus. A filha de Jairo está doente. Jesus. Lázaro está doente. Jesus. E Jesus nos chamou para quê? Se você se parece com Jesus, eu quero te dar uma notícia hoje, que talvez você não vá gostar. Você é um para-raio de problemas. Porque os problemas precisam de solução. E a solução vem de quem? De Jesus, de Deus. E quem está aqui nesse mundo representando Jesus Cristo? Quem? Nós, a igreja. Nós queremos ser parecidos com Jesus, mas não queremos os problemas de Jesus. Nós queremos os bônus, mas o ônus eu não quero. Quando Jesus chama Pedro, ele diz o que para Pedro? Pedro, deixa isso aí e eu farei de você um pescador de homens. Pedro era um pescador de peixes. Agora Jesus chama ele para ser um pescador de... Qual a diferença? Pedro pescava algo vivo. Certo, Sidney? Sidney é o pescador aí. Ele e o Reginaldo aí, os dois pescadores da igreja. Então Pedro ia lá e pegava um peixe vivo. O que ia acontecer com esse peixe quando Pedro pega ele e fica com ele? O que ele acontece, Sidney? Quando você tira o peixe e põe ali no seu cooler, o que acontece? Ele morre. Então Pedro está acostumado a pegar algo vivo que vai morrer com ele. Agora, Jesus chama Pedro para ser um pescador de homens. Sabe por quê? Porque agora ele vai pegar algo morto e que vai tornar a vida com ele. Nós somos chamados para isso. Jesus nos chama para pescar algo morto e que vai tornar a vida. Estando com quem? Comigo e com você. Mas isso só vai acontecer se você viver em comunhão, estiver disposto a viver em comunhão, se fortalecendo no meio da igreja, compartilhando experiências e colocando à disposição de Deus para fazer em você e através de você
o plano que Ele tem para cada um de nós aqui. É necessário comunhão. O Salmo 133, que começa, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, comunhão, ele termina dizendo assim: é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde é que Deus ordena a bênção? Na comunhão. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas nós também precisamos de ter comunhão com Deus, com o nosso Pai. Quem aqui às vezes se sente sem direção? Levanta a mão. Às vezes você fala assim: cara, não sei o que eu faço, para onde eu vou. Alguém aqui ou só eu? Salmo 25:12 diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho em que deve seguir. Então, eu quero dizer para você e para mim nessa manhã: se chegar o momento que você sente que você está sem direção, pare. Não caminhe. Não vá para a direita, não vá para a esquerda, não tome decisão. Sabe o que você tem que fazer? Buscar comunhão com Deus. Vai orar. Porque a comunhão com o nosso Deus nos dá direção. Deus vai dar a direção da porta aberta que você tem que entrar. E eu falei para ti esses dias: Deus não abre portas, Ele abre a porta. Porque se você tiver duas portas, como é que você vai saber qual você precisa entrar? Então Ele abre a porta, você entra. Aí Ele vai e abre outra porta. Porque imagine, pior do que não ter a porta aberta é ter várias portas abertas. Porque você não sabe para onde você vai. Então, se você se sente sem direção, não é que você naquele momento está sem direção. Você precisa buscar comunhão. E aí Deus vai te dar direção. Comunhão com Deus é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Não pode abrir mão. E Davi sabia disso. Quando Davi peca, o que ele faz? Ele se retira. E ele vai buscar Deus. E Davi não estava preocupado com o trono dele. Ele estava preocupado com a presença de Deus na vida dele. Tanto que ele ora e diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E olha o pedido de Davi para Deus: não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu espírito, mas devolve-me a alegria e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Comunhão, querido. A grande diferença entre Davi e Saul é essa: Davi amava a Deus, Saul amava o trono. Saul pecou e ficava arrumando desculpas. Quando Davi peca, ele chora na presença de Deus, arrependido, pedindo perdão e dizendo: Senhor, não retires de mim, não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me tire da tua presença. Perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, e terceiro, perseverando nas orações. Orações. Esse é o terceiro fundamento que nós conseguimos extrair aqui desse texto. Um pouco para frente, depois, se você for ler Atos capítulo 12, vai dizer que Herodes mandou prender alguns dos seguidores de Jesus, algumas pessoas que pertenciam à igreja. E o negócio foi lá para baixo. E isso agradou o povo. E ele mandou matar Tiago ao fio da espada. Tiago já estava morto.
como ele vê que os judeus gostaram disso, ele manda prender Pedro. Pedro está preso e vai ser julgado logo depois da Páscoa. Pedro iria ser morto também. E Pedro é preso e fica ali guardado por 16 homens. 4 escoltas de 4 soldados cada uma. E na noite antes do julgamento dele, da morte dele, um anjo entra na cela, a luz brilha. Pedro está dormindo, algemado, a 2 soldados. Aí o anjo bate em Pedro, fala assim: ei, let's go home, vamos para casa. Aí Pedro fica meio assustado. O anjo fala assim: vai, veste a roupa, coloca a sandália, pega a capa e vamos. Automaticamente as algemas caem. E Pedro está ali indo. Sabe quando você acorda assim? Pedro não está entendendo se aquilo é um sonho ou se é realidade. Mas ele está indo. E aí quando Pedro chega com o anjo próximo a um portão, a cela, automaticamente o portão se abre. Vocês lembram que eu já falei disso aqui? Você chega no shopping, né, a porta, quando você se aproxima, a porta abre. Por quê? Existe ali um sensor de presença. Quando Pedro chega diante daquele portão da cela, existe com ele uma presença. O anjo de Deus está com ele. A presença de Deus está com Pedro. E a porta se abre automaticamente. As portas que são para abrir para nós vão se abrir automaticamente se nós estivermos com a presença de Deus na nossa vida. Presença de Deus. E ele sai dali. E agora ele está na rua. E aí o anjo vai embora. Fala assim: ó, já cumpri meu papel aqui, a ordem era te libertar, agora se vira. Aí Pedro realmente acorda e fala assim: não é um sonho, é realidade. Aí Pedro vai para a casa ali de Maria. O que estava acontecendo ali naquela casa? O povo, muitas pessoas estavam ali reunidas para orar por Pedro. Esse é um fundamento da igreja, a oração. A oração é um dos pilares da igreja. É um dos fundamentos para a vida cristã saudável. E talvez nós precisemos aprender a orar. Porque Tiago diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. E é claro que Deus tem prazer em responder às nossas orações, e Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a maior parte das orações respondidas são aquelas que nós chamamos de oração intercessória. É quando você não ora por você, é quando você ora pelo outro. O Gu até comentou isso aqui semana passada, mas eu já tinha escrito, falei, vou deixar. Jó 42:10 diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Existe um poder na oração intercessória. E quer saber mais? Vai refletir em você. A igreja primitiva estava vivendo sobre os fundamentos e recursos que Deus tinha dado a ela. Bíblia, palavra de Deus, comunhão e oração. E a partir disso, Deus ia acrescentando quem era salvo. Se nós quisermos avançar como igreja,
nós precisamos voltar aos fundamentos da nossa história. Nós precisamos despertar para a oração, para a comunhão, para a palavra de Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo. Porque se não for assim, nós vamos ficar aqui brincando de igreja. Brincando. Enquanto muitas pessoas estão indo para o inferno. A terceira carência detectada por John Stott é a carência da transcendência. Para que viver? O mundo moderno, as pessoas hoje se perguntam isso. Para que viver? Isso quer dizer que nós nunca estivemos com tantas tarefas, tão ocupados, trabalhando tanto, e sem saber por quê. Para quê? Por que trabalhar tanto? Ficar tão ocupado, acumular e gastar. Aí você volta de novo, trabalhar. Para poder acumular. Para poder gastar. Para quê? Será que é só isso a nossa vida? Qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que o mundo tem. E nós temos que ser a resposta. A igreja tem que ser a resposta para essas perguntas. Olha só as carências que John Stott detectou. Carência de significado. No que crer? Crer na palavra de Deus. Nós somos a resposta. Carência da transcendência. Para que viver? Para adorar o nosso Criador. Para adorar o nosso Deus. Para viver para Ele com tudo que somos e com tudo que temos. Carência da comunhão. Com quem viver? Comunhão com Deus e com os outros. Querido, eu estou caminhando para o final, mas não falei ainda que vou concluir. Você consegue imaginar na possibilidade de um filho, um neto, ou alguém muito próximo seu, se tornar um ateu? Se tornar um satanista? Se tornar um incrédulo? Alguém que não conhece Deus? Enquanto você ficar mais velho, você vir para a igreja, e seu filho, seu neto, ir para uma boate? Você consegue imaginar isso? Ah, Marcelo, você está pegando pesado demais. Não é assim também. Irmãos, isso que eu acabei de falar está acontecendo na Europa já. Já está acontecendo. Um dos berços do cristianismo. Por estarem vazias, os templos estão sendo vendidos, se tornando escritórios, bares, boates e mesquitas. Em nossos dias isso está acontecendo. Basta um descuido. Seu, meu, nosso. Basta não colocarmos os fundamentos em prática. E olha o que pode acontecer. Coloca para mim Juízes 2, versículo 7, por favor. Juízes 2, versículo 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Aqui nós identificamos a primeira geração, segunda geração, e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Então nós identificamos aqui nesse versículo, primeira geração e segunda geração. Agora nós vamos ver a terceira geração, versículo 10 e 11, do mesmo capítulo.
Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Você sabe o que é o culto aos Baalins? É uma coisa terrível. Cheio de orgia, prostituição, oferendas e até sacrifícios humanos. Queridos, o povo de Israel, os netos de Josué, terceira geração, estavam pegando os seus filhos, colocando fogo neles, vivos, e oferecendo isso aos deuses, e batendo palma e dando glória a Deus. Terceira geração. É muito rápido, é muito próximo. Basta nós não estarmos atentos e perdemos nossos filhos, perdemos nossos netos, perdemos nossas futuras gerações. Por isso que é tão importante você ter os fundamentos de Deus na sua vida espiritual, na nossa vida espiritual. Gu, please. Eu quero concluir com uma explicação. Theo, coloca uma dessa aqui para mim, ó. Coloca uma dessa aqui. Aqui em cima, por favor. Obrigado. Eu quero concluir a mensagem de hoje com uma explicação que Bruce Wilkinson usou para ilustrar essa história. Eu vi ela alguns dias atrás e achei muito interessante trazer para vocês. 3 cadeiras, 3 gerações. A primeira geração é a geração de Josué. É a geração que ora. A geração que busca a presença do Senhor. A geração que sabe que precisa de Deus. Que quer estar na presença de Deus. Que sabia que não havia vida sem Deus. Mas essa aqui é a segunda geração. É aquela que conhecia Deus de ouvir falar. De ouvir as histórias que os seus pais contaram, dos milagres. Mas é uma geração que não sabia orar. Que por não conhecer Deus verdadeiramente, quando estava no perrengue, quando estava na dificuldade, corria para pedir oração para o pai. E essa aqui é a terceira geração. É a geração que já não conhece mais a Deus. Porque os seus pais não conheciam verdadeiramente a Deus. Então eles não passaram nada para eles. Eles sequer conheciam Deus de ouvir falar. Porque os seus pais, por não conhecer verdadeiramente, nem falavam de Deus para os seus filhos. E isso não aconteceu só uma vez. Aconteceu com Davi. Aqui nós temos Davi, que não foi perfeito, teve suas falhas, mas que quando pecava, ele chorava na presença de Deus, ele pedia perdão, ele queria retidão, ele queria a presença de Deus na sua vida. Aqui nós temos Salomão. Quem foi Salomão? Meio crente, meio pagão. Salomão, se você olhar a história dele, ele começa muito bem. Salomão, eu vou dar o que você quiser, me pede. E ele pede sabedoria para guiar o povo. Mas se você for olhar depois a vida de Salomão, ele fez várias coisas que não agradou a Deus. Por exemplo, ajuntou para si 1000 mulheres.
Isso não era permitido ao rei de Israel. Ele teve muitas riquezas, também não era permitido ao rei de Israel. Ele montou um poderoso exército. Isso não era o que Deus queria, porque a dependência dele não era para ser em um poderoso exército humano, mas era para ele confiar no Deus Todo-Poderoso. Se você olhar o final da história de Salomão, Deus rejeitou Salomão. Ele disse para Salomão: Salomão, eu tenho nojo de você, Salomão. Eu só não vou te arrebentar agora no meio, porque eu fiz uma aliança com o seu pai Davi, que viveu na minha presença. Aqui nós temos a terceira geração, Roboão, que veio e acabou com tudo. Dividiu a nação. Ao invés de pedir conselhos a homens de Deus e a Deus, foi pedir conselhos aos seus amigos, que não tinham nada a ver com Deus. Preste atenção, meu irmão. Hoje, você tem a chance de mudar a história das suas futuras gerações. Eu não estou aqui dizendo que você, se você estiver sentado aqui nessa cadeira, você é responsável pelas decisões do seu filho. Não, Deus não vai te cobrar sobre isso. Deus não vai te cobrar sobre isso. Agora, se você estiver sentado nessa cadeira e você não passa os ensinamentos de Deus para os seus filhos, se você vem para a igreja e ora bonito, mas em casa você só grita, se você vem para a igreja e dá o dízimo, mas nos seus negócios você é um pilantra, um enganador, que rouba o cliente ou seus funcionários, isso Deus vai te cobrar. Isso Deus vai te cobrar. Isso Deus vai cobrar de nós, se nós agirmos assim. Então eu quero que agora você identifique em qual cadeira você está sentado. Na sua vida cristã hoje, em qual cadeira você está sentado? Na cadeira da pessoa que ora, que busca a presença de Deus, que quer Deus acima de todas as coisas, que quando erra chora na presença de Deus? Ou você está sentado nessa cadeira que vem na igreja, que conhece algumas histórias de Deus, eu ouço as pregações e acho legal, eu dou o dízimo, mas eu não tenho uma vida 100% com Deus. Eu nem passo os ensinamentos de Deus para os meus filhos. Qual cadeira você está sentado? E eu quero te desafiar nessa manhã a mudar a história da sua vida. Se você não está sentado nessa cadeira, ou se você já esteve meio que sentado um pedaço aqui, um pedaço ali, mas se hoje você quer sentar nessa cadeira para mudar a geração, para mudar as suas futuras gerações, eu quero te convidar a vir aqui, porque essa cadeira e essa cadeira aqui não serve para nós. Eu quero te convidar a ficar em pé. E se você nessa manhã sente que você precisa mudar de cadeira, eu quero te convidar a vir aqui na frente, nós vamos orar por você, para que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos, a partir de hoje, entender os fundamentos da nossa vida espiritual, que nós possamos estar baseados, fincados, alicerçados naquilo que Jesus nos ensinou, numa vida de comunhão, numa vida de oração. Eu quero te convidar nessa manhã a ter uma vida de compromisso com Deus, compromisso sincero com Deus. Eu vou colocar essa cadeira aqui.
cantar alguma coisa? Eles vão cantar aqui. Hoje eu nem pedi música. Mas se você entende que você precisa mudar de cadeira nessa manhã, irmão, não se sinta constrangido, envergonhado. Mas isso é você e Deus. Você e Deus. Se coloque à disposição do Pai. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, também quem eu não sou. Eu só quero a tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Fortalece a vida dele. Dê novas experiências contigo com Meu ele, ó Pai. coração Dê a ele aberto a já paz que excede está. todo entendimento, para que ele possa passar, Te ó Deus, na peço, sua casa, vem nos seus filhos, encher sua família, esse casamento, ó lugar. Deus, possa ser uma bênção. Te Ele entrego possa tudo desfrutar, ó que Deus, eu da tenho e tua sou, presença na vida dele, na sua também casa. quem eu não sou. Mas nós queremos te pedir em nome de Jesus, Pai, que ele possa, Senhor Eu Deus, só quero a tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero a tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero Aleluia. mais. Continue em espírito de oração. Deixa o Senhor mover para o seu coração. Oh Senhor, que o teu Espírito possa produzir em nós um verdadeiro arrependimento, Senhor. Um
Um arrependimento que gera transformação, Senhor. Que rompe as cadeias, Senhor. Que arranca, Senhor, a tentativa do inimigo, Senhor. Que transforma, que cura, que liberta, Senhor. Hoje, Senhor, gera em nós, Pai. Produza em nós, Senhor, um arrependimento, Senhor, que toca o céu, Pai. Que abala o inferno, Senhor. Que arranca todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, continua agindo, Pai. Hoje não vou te pedir nada, Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça me basta. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Oi, Senhor. Aleluia. Dentro disso que foi pregado, se você tem buscado ao Senhor e você tem visto áreas na sua vida que precisam de transformação e você ainda não conseguiu vencer essa barreira, se isso é algo que tem te incomodado, e eu creio que todos nós temos áreas em que o arrependimento muitas vezes ele não conseguiu romper essa barreira da transformação. Eu quero te convidar mais uma vez, que você venha aqui na frente, a gente vai estar orando. Eu creio que o Senhor quer nos ajudar a romper essas barreiras. Às vezes são medos, são dificuldades, incredulidade, desânimo, quantas coisas o inimigo usa e a gente tem dificuldade de romper. E que o Senhor hoje nos ajude a encontrar um verdadeiro arrependimento, um arrependimento que produz vida. Oh, Senhor, apresentamos aqui diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor conhece cada dificuldade, o Senhor conhece cada pensamento, Senhor. Oh, Pai, repreendemos, Senhor, seja enfermidade, Senhor, seja pensamento, seja desejo maligno, tudo aquilo que brota no coração, Senhor, brota no nosso coração e a gente não tem conseguido vencer, Senhor. Pensamentos, sentimentos, derrotas, Senhor, atitudes, Senhor. Oh, Pai, assim como foi pregado aqui, queremos ter o coração de Davi, Senhor. Coração rendido a Ti, Senhor. Coração que se entrega, que se arrepende, Senhor. Que busca o conserto, Senhor. Oh, Pai, aquilo que a gente não tem conseguido vencer, aquilo que a gente não tem conseguido encontrar conserto, hoje, Senhor, hoje, Pai, nos ajude a romper, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
Continue a tua obra em nós, Senhor. Somos necessitados de ti, Senhor. E meu irmão, você que veio aqui, você que tem enfrentado lutas, dificuldades, vou te falar, essa luta ela não é ganha instantaneamente, ela é passo a passo. Mas eu quero te dizer uma coisa, a sua luta, ela é a luta do Senhor. A sua luta, ela é a nossa luta. E nós como igreja, nós temos o poder